Pronto, já está. Tá? Mônica, se você quiser ir começando, na verdade, antes de você começar, eu vou começar aqui falando, né? Então, oficialmente, boa noite para todos, para mim ainda boa tarde, como a gente falou agora há pouco. Muito obrigada pela presença, a gente está aqui, né, para mais uma sessão que a ONS está providenciando para todo mundo que completou o curso do SC 900 para aprender mais sobre os soft skills que são necessários aí na sua vida profissional, né? A gente já teve outras 2 sessões, uma com uma outra instrutora e a segunda, essa aqui é a segunda com a Mônica, né? A Mônica é mentora de carreira, com muita experiência, né? Ela tem muita coisa para falar para vocês, né? Ela foi uma profissional de TI e fez a migração, né, para essa carreira de mentora, né? Então, assim, ela pode ajudar muito vocês com essas dicas que a gente está mostrando aqui nessas palestras, tá? A primeira palestra dela foi de LinkedIn, né, e currículo, e hoje a gente vai falar sobre entrevistas, tá? Então, e outra coisa que eu queria lembrar vocês, né, antes de passar a palavra para a Mônica, é que a ONCE, né, é uma organização sem fins lucrativos que, né, fomenta mais mulheres na área de cibersegurança. Então, esse é o nosso pilar, né, para isso que a gente trabalha, a gente quer mais mulheres trabalhando em cibersegurança, a gente tem muita vaga aí de cibersegurança aberta que a gente não consegue preencher. Então, para isso, esses cursos que a gente fornece para vocês. E esse especificamente do SC 900, que vocês já completaram, né? É um curso de iniciantes, né? Para quem está iniciando na carreira de cibersegurança, e a ONS está providenciando o voucher 100% gratuito para vocês fazerem a prova. Então, a gente reforça, não deixem de fazer a prova, né? Que a prova vai trazer um certificado, obviamente, oficial da Microsoft também, o nosso também mas o da Microsoft diz que vocês realmente, né, sabem do conteúdo porque vocês fizeram a prova e passaram, tá? Então, não esqueçam de fazer a prova e para aquelas que ainda não fizeram, teremos sessões de Q&A até o final do prazo do curso, né, que é final de maio, tá? Então, teremos sessões de Q&A para aquelas que ainda não fizeram a prova e que têm dúvidas e querem falar com um instrutor certificado SC 900. É isso, Mônica, a palavra é sua. Tá? Muito obrigada pela sua presença novamente, né? É um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço, assim, muito feliz de poder aqui compartilhar com vocês a minha experiência, né? O que eu posso agregar aí para a carreira de vocês, né? Mulheres na tecnologia, certo? Então, vamos lá, vocês estão vendo minha tela, né? Tá dando tudo certo aí. Falando um pouco além do que a Denise falou, quem esteve lá na palestra do currículo e LinkedIn, viu que trabalhei 34 anos com TI, tecnologia, comecei como programadora, encerrei minha carreira como diretora de TI, e o programadora, que hoje é desenvolvedora, né? E fiz uma transição de carreira, continuei um pouco como consultora de TI, fiz uma transição de carreira para mentoria, aproveitando essa bagagem aí que eu trago, principalmente na área de tecnologia. Fui buscar uma certificação na Gallup como coach, então de metodologia de pontos fortes, e eu sempre trago aí com muito orgulho também a minha certificação do ITIL e do PMI como gerente de projetos. Então, são credenciais importantes para quem construiu como eu, né? E vocês também estão numa carreira de TI, certo? Então, assim, vamos aquecendo os motores aí. Eu gostaria de saber de vocês que pergunta que vocês acham mais difícil de responder numa entrevista. Podem falar, podem escrever, vamos aquecer os motores aqui. Elaine, Denise, se quiserem participar, qual a pergunta mais difícil de responder numa entrevista? Eu tenho uma. Qual é a sua maior... Oh, meu Deus, esqueci a palavra. Fraqueza. Essa, para mim, eu acho que é a mais difícil. É isso. Muito bom, muito bom. Quem mais tem alguma pergunta? Já se deparou com isso em alguma entrevista e falou, o que eu respondo? Meu pai, o que eu respondo aqui? Questão de salário?
Por que devemos te contratar? Está muito na moda essa pergunta. Onde se vê daqui 5 anos? Muito legal. Questão de salário, vocês já se viram assim, saia justa aí para... Fale sobre você. Olha que legal. Gente, isso daí parece brincadeira, mas fale sobre você. É difícil. É difícil, não é? De salário, falar sobre algum projeto legal. Olha lá, pretensão salarial. Questões bem interessantes. Então, olha só como eu estruturei aqui a apresentação para vocês. No começo, dando dicas, e no final a gente vai praticar mais um pouquinho, tá? Porque daí a gente vai juntar essas dicas e no final vai praticar mais um pouquinho. E vocês vão me falando. Acho que o legal é assim, a experiência de que vocês já tiveram, eventualmente ainda vão ter, né? Vamos trocando as ideias aqui. Primeiro, uma notícia. Não sei se vocês sabem que 4 entre 10 empresas vão usar a inteligência artificial nas entrevistas. Vocês já sabiam disso? Então, assim, vocês imaginem vocês, cibersegurança, provavelmente uma empresa, vamos buscar uma empresa cujo core, né, o negócio é tecnologia, inovação, e sendo que de 10, 4 vocês vão ter a chance de ser entrevistados por inteligência artificial. Meu pai. E aí, olha lá, então, isso é muito legal, Franciele. Já para analisar currículo, a gente falou isso no nosso bate-papo anterior. Para analisar currículo, isso aí já é fato. A maioria já tem, o próprio LinkedIn disponibiliza as plataformas, elas já vão buscando, por isso que eu insisti tanto lá, palavras-chave, né? Descrever exatamente o que aquela vaga está buscando para que haja um match, né? As pessoas cruzem as palavras, e então isso já é fato. Agora, aqui, esse artigo, todos os artigos, fazendo um parênteses, eu sempre coloco a fonte embaixo, vocês podem buscar esse artigo, e, eventualmente, se ele tiver em inglês, se vocês tiverem em qualquer browser, geralmente consegue traduzir, ou no próprio artigo tem a opção de ler em português. Então, esse é um artigo em inglês que eu traduzi para o português, pedi para ler em português, e aí a pergunta é, vocês estão preparados para ser entrevistados por IA? Porque é diferente do currículo ser filtrado, do seu perfil do LinkedIn ser filtrado por IA. Aqui você vai ter, eu destaquei essas 2 frases aqui do artigo, que fala que vocês vão ver no convite algo que já diz que vai ser por inteligência artificial, então vai aparecer lá aprendizado de máquina, análise preditiva, decisão baseada em dados, vai aparecer. E também, uma vez assim, sendo por IA, o que eles vão reparar? Olha que interessante, eles vão reparar, o robô lá, está do outro lado, vai reparar expressão facial, movimento dos olhos, movimento das mãos, ó, a Mônica italiana que fica falando com as mãos, né? Que não tem problema, pode falar. Se você é assim, você vai falar. Mônica, é só você amarrar minha mão, que eu não consigo falar sem a mão. Aí vai ver vocabulário, olha, gente, vocabulário, vai ver palavras-chave, vai dar match, né? O que vocês vão responder com a vaga. Vai ser altíssimo nível. Vai ver tom de voz, vai ver pronúncia, vai chegar nesse detalhe. Então, vocês veem assim, e nesse artigo ele mostra as etapas, o que pode ser. Assim, é muito interessante, assim, um contato com você percebe que é um robô e quando você nem percebe, sabe, que é. Você está conversando como se estivesse conversando com uma pessoa. Então, assim, eu convido vocês a lerem esse artigo, é curtinho, para vocês pegarem essas dicas e não ficarem surpresas aí quando se depararem com isso. Outra dica, essa do LinkedIn. No LinkedIn você consegue buscar, né? Tem o LinkedIn Learning, tem o Talent Blog, tem várias frentes lá do LinkedIn. Aí eles dão dica de 30 perguntas comportamentais utilizadas em entrevistas. Nesse link que está abaixo aí também, vocês conseguem, que é bom para vocês praticarem. Então, por exemplo,
Eu selecionei aqui, são 30, né? Eu separei 3 aqui, né? Mas, assim, você já teve que convencer colegas de trabalho ou a sua equipe de uma ideia? Como você conseguiu fazer isso e quais foram os resultados? Isso é uma pergunta. Se você não estiver preparado, você vai levar pelo menos um tempinho para pensar, né? Não é uma questão que você sai falando, né? Então, vamos pensar. Será que você já teve que convencer? E como que foi? E o que é a mensagem subliminar? O que está por trás disso? Como você trabalha em time? Quando você tem uma ideia, como que você conduz essa sua ideia diante de um grupo? Aí você vai falar, não, eu nunca trabalhei, meu primeiro emprego. Mas você pode ter passado por isso na graduação, pode ter passado num curso que você fez, vai fazer um trabalho em equipe, né? Então, você quer fazer valer a sua ideia diante do grupo. Então, assim, lembrem disso tudo e tragam podem até falar, olha, eu tentei e não deu certo, né? Que nós vamos ver lá na frente. Ser vulnerável também é normal. Então, assim, eu tentei colocar uma ideia para um grupo uma vez, mas não deu certo. E o que eu aprendi? O melhor de tudo, sempre quando não deu certo, o que eu aprendi com isso? Então, eu aprendi que eu tenho que colocar com mais detalhes, tenho que, eventualmente, conversar com um por um, etc. Tem várias, vamos dizer, estratégias aí para isso acontecer. O segundo ponto, o que é mais interessante sobre você e que não está no seu currículo? Adoro essa entrevista. Qual que é a mensagem subliminar? Adoro essa pergunta. A mensagem subliminar. Existe vida além do trabalho. Eu não trabalho só. Eu toco piano, eu gosto de passear no parque, eu jogo vôlei, eu gosto de ler, eu assisto série, eu sou cinéfila, vou no cinema direto, gosto de filme, sei falar todos os... Existe vida além do trabalho. Isso, além de tudo, é para o nosso bem-estar, não é só para responder lá na entrevista, né? Só para marcar ponto na entrevista. Mas eu acho assim, uma sugestão a gente precisa ter essa vida além do trabalho para poder sobreviver, inclusive, né? Senão a gente não reabastece, fica só no estresse, né? Depois uma outra aí que eu selecionei aleatoriamente. Ó, descreva uma ocasião que pediram para você fazer algo que você nunca tinha feito. Como que você reagiu, o que você aprendeu? Outra vez, eventualmente uma vulnerabilidade. Vocês vão fazer alguma coisa que vocês nunca fizeram. E aí, o que eu faço? Encaro, vou estudar, corro, peço ajuda, né? Vou falar a quem eu posso recorrer. Uma dica é sempre essa. Eu vou fazer, estou muito interessada em fazer. E aí, a quem eu posso recorrer? Quem que pode me ajudar nesse processo, né? Teve uma pergunta aí que eu não vi, não sei o que falaram, mas depois a gente vê, né? No final, a gente vai vendo. Mais dicas, Google. Google tem uma parte que eu acho muito interessante, que é a parte de entrevistas, essa parte de carreiras do Google, também tem o link aqui embaixo, só que só um detalhe, ele é em inglês. Você escolhe, primeiro ele dá dicas, né, aqui, né? Então, o que ele fala? Se prepara para a entrevista, respira, né? Saiba que o tempo passa rápido, você não vai poder ficar falando, porque geralmente as entrevistas hoje em dia cada vez estão mais curtas, né? Meia hora, 40 minutos. Então, assim, você tem que ser útil, assim, fazer esse tempo produtivo. Então, o que ele sugere aí? O primeiro ponto, escreva os seus pensamentos, o que você vai falar. A gente vai falar mais sobre isso. Prepare um começo, meio e fim. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas assim, um feedback desses entrevistadores, recrutadores, de falar assim, nossa, a sua fala foi fluida. Você tem fluência no falar. Isso é um super feedback, porque quer dizer que você conseguiu falar um começo, meio e fim e fez sentido. Não fica naquela coisa, né, não sei, né, que a gente algumas vezes fica patinando. Então, a preparação para a entrevista é importantíssima, tá? Então, assim, não pense assim, invista um tempo na preparação. Vocês vão ver que a entrevista vai ser totalmente diferente. Ela dá uma virada
assim, fantástica. E um outro ponto que eles fazem, esse aquecimento para a entrevista, a Google tem a possibilidade de você colocar o cargo que você está se candidatando, então, no caso aqui é UX Design, e que eu peguei como exemplo, né? E aí ele ajuda você a montar esse texto, essa sua história. O detalhe que eu ia falar anteriormente, que é só em inglês, né? Então, o que ele faz? A pessoa colocou UX Design, ele já coloca palavras, termos que não podem faltar no seu texto. E aí você vai escrevendo e ele vai corrigindo, ele vai interagindo já com você, vai corrigindo assim, vai sugerindo. Você não falou ainda dos seus skills, você não falou de lições aprendidas, ele vai estimulando você a responder mais e mais. Então, é muito interessante. O único detalhe que ele ainda é só em inglês, tá? Mas, eventualmente, vocês vão ter uma entrevista em inglês, quem já está, assim, se candidatando a uma oportunidade, né? Numa empresa que, basicamente, o inglês é o idioma, pode treinar por aqui, certo? Outra dica, um outro artigo, todos vocês estão vendo que eu sou fã da Harvard Business Review, eu assino, inclusive, porque são coisas maravilhosas, são artigos curtos e trazem uma mensagem muito importante, né? Estão sempre muito atualizados. Então, uma maneira simples de se apresentar. Lembra que aqui colocaram, fale sobre você. Então, a dica principal, eu até trouxe essa figura aqui, a dica principal desse artigo é você pensar presente, passado e futuro. Então, lá, pegando a dica da Google, vamos escrever antes, vamos nos preparar, vamos pensar presente, quem é a Mônica, passado, quem foi a Mônica, futuro, quem a Mônica quer ser. Que é a outra pergunta, como você se vê daqui a 5 anos? Que vocês colocaram aí. Então, vocês começam a escrever, daí você fala, bom, a entrevista tem meia hora, provavelmente eu vou falar no máximo 5 minutos sobre mim. Então, eu vou tentar fazer um texto lá que eu não perco o fio da meada, eu vou indo, né, fluente, né, com fluidez, e vou falar esse começo, meio e fim aí de quem sou eu. E uma maneira simples, sem rebuscar. Tá vendo assim, que até a figurinha aí tá de camiseta branquinha aí, ó. Não precisa nem estar muito na chique. É falar bem basiquinho e conseguir colocar quem é você, tá? Outro artigo que eu achei muito legal, até aqui, ó, vocês estão vendo a ervilha com uma pérolazinha aqui, ó, dentro da ervilha. Então, assim, maneiras de você se destacar numa entrevista de emprego. E daí eu trouxe aqui, ó, evite falar de quem você não é. Eu não sou boa em Python, viu? Nossa, eu sou em Python, assim, eu peno para fazer uma programação, ou senão assim, eu não sou organizado, eu tenho que pedir para alguém me ajudar. Não, gente, esquece. O não, esquece. Assim, o que eu sou legal? O que eu faço bem? Sabe? Eu gosto de trabalhar em time, eu adoro fazer a parte de segurança, gosto de configurar lá um roteador, eu gosto dessa, as frases afirmativas, todas, lógico, não vai inventar nada, mas frases afirmativas, não vou ficar falando o que eu não sou. Isso parece muito simples, mas muitas vezes a gente cai nessa armadilha. Conte uma história sobre você. Assim, que se repete a questão da gente contar uma história, né? Começo, meio e fim, passado, presente e futuro, né? Então, vamos contar uma história sobre nós. Tem até muitos livros de storytelling, que depois eu posso até passar para vocês, que ensinam a contar histórias, né? São livros até, assim, fininhos. Eu tenho até livros aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, ó, Storytelling, né, para resultados, né? Eu tenho outro livro aqui também bem legal, ó, Vivo em Cores, hein? Storytelling com dados. Você contar, você mostrar isso aqui para reuniões que você mostra gráficos, que você mostra resultados, né?
aqui ensina como contar, como passar esses dados, não de uma maneira maçante, de uma maneira legal. Então, assim, contar histórias vem sendo muito explorado, já faz um tempo, né? Mas é muito importante ter essa habilidade de contar histórias, né? Se a gente não tem naturalmente, vamos desenvolver, vamos aprender, certo? Olha lá que eu falei no começo, permita ser vulnerável. Gente, falar assim, sabe? Eu falei para vocês isso lá na palestra do Currículo e LinkedIn. Não, porque eu sou o máximo, eu sei gerenciar a equipe, eu sou todo organizado, eu sou de inovador, eu sou. Gente, quem será essa pessoa? Pela madrugada. E a gente vê uns perfis assim, bem interessantes, porque a pessoa é o máximo. E não necessariamente, né? Eu acho que assim, acho que até comentei com vocês lá no nosso outro bate-papo, falei, fica meio um autoelogio, né? Então, assim, lógico, as coisas que a gente sabe fazer, temos que falar, temos que pontuar, dar exemplos e tudo mais. Agora, coisas que vocês não sabem tão bem, ou que se tornaram vulneráveis, ou que até assim, eu errei. Uma pergunta que eles podem fazer para vocês, vou falar, não, nesse ponto eu me deparei com essa situação e eu não me saí bem. Mas lições aprendidas sempre, sempre. Errei, falhei, mas eu aprendi. Não repeti mais aquilo, certo? Sem medo de ser feliz. Olha lá, não esconda quem você é. Aqui, depois vocês vão ver no artigo, é assim. A questão hoje, principalmente hoje em dia, que a gente tem a questão da diversidade e inclusão, a gente pode ser o que a gente é. Então, assim, vamos pegar um exemplo simples. Eu uso piercing, eu tenho tatuagem, ou eu tenho que, por conta de uma religião, eu tenho que usar alguma coisa na cabeça. Vamos mostrar quem realmente a gente é. Porque no dia a dia, quando você chegar para trabalhar lá, você não pode ser outra pessoa de quando você estava na entrevista. Né? Então, assim, tem questões que são nossas, são das nossas crenças, então, nossos valores. Então, é por aí, a gente tem que se mostrar realmente como a gente é, tá? E fazer perguntas ponderadas, aqui no caso é a tradução, né? As perguntas, assim, perguntas de bom senso, perguntas, vamos dizer assim, de pessoas que estudaram a empresa, que se preocupam com o que vão encontrar na empresa, se forem contratadas. Então, essa questão é do tipo assim, olha, como que é? Tem avaliação de desempenho na empresa? Como que vocês têm um processo de feedback? Como que eu faço para poder ter esse feedback, para eu poder evoluir na minha carreira? É uma prática na empresa isso? Isso aí não é, assim, jamais, é super importante perguntar. Não fiquem, assim, envergonhados, né, de perguntar questões de dia a dia. Né? Quantas pessoas tem na equipe que eu vou trabalhar? Tem um gestor? Tem dois? Como que é a divisão do trabalho? Tá? Isso mostra interesse, isso mostra que vocês estão assim, interessados naquilo que vocês estão buscando, não estão lá de alegre só, esperando ele perguntar, certo? Mais umas questões aqui, nesse artigo tem 10, mas eu selecionei 3 aqui para a gente ver. O que você fez no último ano para melhorar o seu conhecimento? Olha que legal. Você estudou, eu fiz o curso na UONCE, parceria Microsoft, certo? Eu li um livro, eu fiz um curso gratuito pela internet sobre cibersegurança, eu comprei um curso lá no Coursera. O que você fez para melhorar? Eu fui trabalhar como voluntária numa empresa que eu tive que trabalhar com tecnologia, aumentou meu conhecimento. Então, contar isso é muito importante. Olha a pergunta, quais são suas expectativas salariais? Isso é inevitável, tem inclusive, oportunidades que você não vai para a segunda fase se você não preencher aquele campinho no formulário, né? Então assim, hoje eu já trouxe no último, eu tinha trazido já no último bate-papo, mas hoje eu vou reforçar a pesquisa salarial, para vocês falarem, eu não estou falando aleatoriamente, eu quero ganhar X, assim,
eu gostaria, conforme a minha experiência, o que eu busquei, o que eu pesquisei, a minha pretensão salarial gira em torno de X. Mas estou aberta a negociações. Uma vez eu conversei com uma recrutadora e ela falou até assim, e essa frase no final é muito importante, estou aberta a negociações. Sempre incluo essa frase, porque é importante. Não é assim que eu quero ganhar X, pronto, acabou, porque está escrito lá na pesquisa de satisfação, pesquisa de salarial. Eu estou aberta a negociações, tá? Então, assim, é bem importante. A outra aqui, ó, acho que ninguém perguntou isso aqui, ó. Vocês já se depararam com essa pergunta? Você também está se candidatando a outros empregos? Estou, né? Porque assim, se eu estou procurando emprego, se eu não estou trabalhando, eu estou procurando. Assim, não adianta falar que não. Eu falo, não, só estou aqui porque eu amo essa empresa. Né? Então, assim, vamos ser sinceros, estou buscando, mas assim, já vi que essa empresa, lógico, se for verdade, né? Essa empresa é a empresa que eu gostaria realmente de trabalhar. Se não for, não fala. Mas assim, estou buscando, mas me identifico muito com essa empresa aqui, que eu estou aqui nesse momento, tá? Então, assim, não tem como. Eu falo que não. Está procurando, está esperando só um até a resposta para dar não, para daí se voltar. Então, assim, sinceridade, tranquilidade, vamos ser espontâneo, né? A coisa fica mais leve, né? Passa confiança, inclusive, né? Outro ponto, que aqui no caso é o LinkedIn, que ajuda muito. Depois que você se candidata a uma vaga, uma oportunidade no LinkedIn, ele tem lá embaixo dicas para entrevista referentes àquela oportunidade. Isso tudo baseado também em algoritmo, inteligência artificial. O que o LinkedIn faz? E outra coisa, ele não precisa ter o premium para usar. É para o usuário gratuito e para o premium. E no final, ele tem as dicas de falar, por exemplo, você está se candidatando a analista de segurança júnior. Ele vai te ajudar a simular a entrevista como se fosse um analista de segurança júnior, para um analista de segurança júnior. Só que o detalhe ainda é só em inglês. Ele põe essa observação já aí no começo, ainda está só em inglês. Eu até entrei outra vez. O help já está em português, essa ajuda aqui já está em português, mas ele ainda continua, a entrevista vai ser em inglês. Quando vocês se forem simular, vai ser em inglês. E aqui ele mostra o caminho. Eu não consegui trazer para vocês, porque eu teria que me candidatar a uma vaga. Então, assim, quando vocês se candidatarem, preste atenção, tem no canto esquerdo, tem várias questões de competências e o apoio ao candidato. É algo do tipo suporte ao candidato. E lá você consegue a entrevista referente àquela vaga, direcionada àquela vaga, né? Ele te ajuda. Certo? Até agora tudo bem? Aí, mais dicas ainda. A McKinsey é uma consultoria e ela traz, assim, aqui é um alto nível, é em inglês também. Ela tem muita coisa no site. Nesse link vocês vão ver, tem muita coisa, sabe? Ele fala de várias etapas, ele fala de como se portar em entrevistas, ele tem, sei lá, acho que uns 6, 7 módulos curtos, mas que estão dicas que, inclusive, isso aí eu recomendo até para os meus mentorados, assim, tipo de diretoria e tudo mais, porque é muito bem elaborado. Eu gosto muito desse trabalho aí da McKinsey, tá? E é nesse link que vocês podem acessar também. Opa, veio uma dica, né? A Mônica com a hashtag Fica a Dica. Vamos ver qual que é a dica. Vamos, o Star Model. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui é a primeira dica para ajudar vocês a montarem seu storytelling, a vocês contarem a história. Eu acho muito prático a forma como se coloca esse modelo, para vocês, inclusive, contarem sobre projetos, sobre TCC da graduação. Falar, não tem um projeto, mas eu tenho um trabalho que eu fiz na universidade que foi muito interessante, um estágio que eu fiz
vocês contarem sempre a situação, a tarefa, o que você executou, as atitudes, as ações e os resultados obtidos. Então, quando vocês estiverem escrevendo, e eu acho, não tenho certeza, isso se aplica até para vocês contarem a história de vocês. Tentem seguir uma estrutura. Tenta seguir. Então, por exemplo, um projeto que vocês fizeram, por exemplo, participei da implantação de segurança, de cybersecurity em todas as filiais da empresa. Então, tá bom. Então, qual que era a situação? A empresa não tinha nada de ferramenta, nada de equipamento, daí nós implantamos, foram divididas as tarefas, eu fiquei como analista júnior, atuando na configuração de equipamentos, etc. O resultado final, o que foi? Tivemos implantação, reduzimos os ataques cibernéticos, conseguimos diminuir a quantidade de vírus nas máquinas, em tantos por cento. Tá? Então, assim, se vocês conseguirem enquadrar dessa forma, se vocês lembrarem lá também da palestra de currículo e LinkedIn, que eu falei para vocês colocarem sempre lá, realizações, né? Tanto no currículo quanto no LinkedIn, então vocês colocarem um projeto dessa forma, dividido dessa forma, vocês vão explicar de uma maneira fluida, tranquila, e quem está lendo, quem está ouvindo vai entender. Certo? Já tinha ouvido falar desse modelo? Olha lá, não? Outra dica. Tá cheio de dica, hein, Mônica? Agora que vai ser. Essa é uma super dica. Vocês já ouviram falar de vídeo currículo? Tem empresas que pedem. Empresas que pedem vídeo currículo para quê? Para já te conhecer antes de qualquer coisa. Me manda. Faz um vídeo currículo. Olha lá, a Vanessa conhece. Já teve que fazer, Vanessa, um vídeo currículo? Porque geralmente eles pedem de 5 minutos, é para você gravar assim como ela está fazendo, seu celular, e você contar sobre você. Esse link leva vocês ao artigo da Forbes, que vai dar as dicas de como fazer. Qual é a minha principal dica aqui? Vocês fazerem para vocês mesmos. Contar a história de vocês, contar suas realizações, pegar essas perguntas todas que vocês vão ter aí, que eu estou trazendo nesse material, criar a história e gravar. É como se você estivesse falando numa videochamada, como nós estamos aqui agora. E depois você pode ver, né? Falei muito, né? Não, interrompi, não tive uma sequência. Mexi muito com as mãos, né, Mônica? Mexeu muito com as mãos. Então, assim, dá para a gente analisar bastante, simular. E até a sugestão é a seguinte, vocês vão ver aí nos artigos. Às vezes um colega, uma pessoa da família, um amigo, faz o papel do entrevistador. Então, você dá a lista das perguntas e simula. Vai ser até uma brincadeira interessante, mas muito produtiva, para você ter, assim, para você não se intimidar quando estiver na frente das câmeras. Certo? Vamos lá. Outra dica. Cheio de dica hoje. Essa dica é mais tradicional. Essa dica é da Robert Half. Tem várias questões aqui que, assim, são bem, vamos dizer assim, tradicionais, o de sempre, em entrevista. Mas eu achei melhor trazer, porque não custa. Então, eu destaco aqui, desses itens todos, a pontualidade, que não precisa nem dizer, né? É que hoje em dia a maioria é online, mas se for presencial, não tem aquela desculpa do trânsito, da chuva, da enchente. Sai 3 horas antes de casa, sai 5 horas antes de casa, nem fica na padaria da esquina tomando água. Mas chega, a pontualidade já é o primeiro ponto que conta nas entrevistas. Tá? Não tem desculpa. Tá? O outro ponto é o traje, eu sempre falo. Você não vai com o traje, com o dress code da Google numa entrevista numa instituição financeira. E nem vai de terno e gravata fazer uma entrevista na Google. Então, assim, vamos olhar
que empresa que é essa, ver fotos, às vezes tem foto em Facebook, em Instagram, de festas deles, de reuniões, dá para você ver como as pessoas se vestem, para você não ir tão fora, né? Fazer essas questões aí de trocar e daí dá ponto negativo, né? Outra questão, olha, eu estou saindo da empresa porque lá é uma bagunça, porque lá ninguém se entende, lá cada dia muda uma coisa, aquilo. Jamais, jamais. Estou saindo porque não me adaptei. Tão simples quanto, né? Não me adaptei. Então, fico só por isso. Não vou falar nada de bagunça, não vou falar nada. Aquela coisa que fala assim, nossa, eu fazia até café. Você acredita que não tinha café, que eu tinha que fazer café? Horror, né? Pelo amor de Deus. Outro ponto, divulgar informações confidenciais. O menos é mais, Vanessa, é isso mesmo. Não, informações confidenciais. Estou saindo que vai falir, sabia? Vai falir a empresa. Está acabando, está mandando todo mundo embora, vai fechar as portas. Pelo amor de Deus. Ou também o contrário, né? Eu tenho informações super importantes. Eu sei a carteira de clientes deles. Então, assim, eu vou trazer essas informações. Agora, quem diz que você não vai trair da mesma forma depois para frente? Então, assim, isso é questão de ética, né? Jamais. E sinceridade pelo motivo da saída. Porque a sinceridade pelo motivo da saída, assim, não me adaptei, saí. Quando você pede o desligamento, é muito tranquilo que você vai contar o que aconteceu e pronto. Agora, quando você é desligado, aí fica uma questão assim, até meio doída, né? Meio triste. Mas a questão é, eu fui desligada. Eu provavelmente não me adequei ao ritmo que a empresa queria, eu não tinha conhecimento adequado, tive feedback, mas não consegui atender. E por isso que agora eu estou disposta a retomar minha carreira e seguir, aprendi isso e aquilo e seguir. Tá? Então, assim, não adianta falar, inclusive porque os RH se falam, né? Dependendo do cargo, da função, os RHs conversam entre si, certo? Outra dica, qual que é, Mônica? Aqui é a pesquisa salarial. Essa é a pesquisa salarial que eu mostrei para você. Não, eu acho que eu não mostrei, de currículo e LinkedIn. E aqui essa pesquisa, inclusive, como é um link, você acessa um site, ela é dinâmica, então ela é atualizada a todo momento. É muito interessante. E é nessa entrevista que eu achei esse dado. Vocês lembram que eu mostrei para vocês que os profissionais mais demandantes, permanentes para serem contratados, é o analista de segurança da informação, e os profissionais mais demandados para projetos, está em primeiro lugar o analista de segurança da informação. Então, só voltando, os profissionais mais demandados para serem contratados, terceiro lugar, analista de segurança da informação. E para um projeto, né, temporário, primeiro lugar, analista de segurança da informação. Então, achei bem interessante. Vocês vão ver muito, essa pesquisa é muito rica, vai dar muito subsídio, muita base para vocês participarem da entrevista. Certo? E agora chegou um resumão de tudo. Até aqui está todo mundo sobrevivendo, ninguém está tão espantado quanto. Agora, eu fiz um resumo, na verdade, eu copiei desse artigo do Talent Blog do LinkedIn, tem esse gatinho aí. Ele sugere esses itens todos para uma entrevista. O que o Talent Blog faz? Isso é uma estratégia interessante também. Seguir o que a Google, que a Microsoft, o que as grandes empresas sugerem para os recrutadores perguntarem. O contrário. Saber o que é sugerido a eles para que eles perguntem para os candidatos. Essa lista é nessa linha. É uma sugestão do LinkedIn para os recrutadores perguntarem para os entrevistados. Entendeu? Então, olha lá, quem falou, fale sobre você, aqui é pior, defina você em uma palavra. Olha lá.
Você defina você em uma palavra. E aí eu dei a dica para vocês no outro, no nosso outro bate-papo. Descubra seus pontos fortes. Esse livro aqui, vocês vão ter os seus 5... Tem um assessment dentro do livro. Vocês vão ter os seus 5 pontos fortes. E, eventualmente, vocês podem usar, né? Pegar o número 1, se identificou com ele, e fala, eu sou uma pessoa, por exemplo, Mônica, disciplina. Eu sou disciplina. Eu sou rotina, eu sou um processo, eu sou isso. Então, isso que é legal, porque mostra que você sabe. Alguma coisa você tem para contar e explicar sobre você. Depois, olha lá, conte uma experiência recente interessante. Alguém tem alguma experiência recente interessante para contar? Posso falar uma que eu vi aí hoje? Passei com 955 pontos no SC 900. Olha que experiência interessantíssima, porque eu estudei demais, me dediquei e consegui chegar num resultado top. Entendeu? Então, assim, é isso também. Não é só falar assim, eu tive participei de um projeto maravilhoso. Ótimo, se você teve essa experiência, você conta isso. Mas se não, essa experiência como foi a Franciele, né? Que teve, como a Betânia, né, Elaine? Que também passou com 900. Gente, super, super. Depois, assim, olha lá, o que te deixa irritado? Olha só. Essa é para pensar. O que te deixa irritado? Para a Mônica é bagunça, desorganização, estar tudo atrapalhado. E daí, com certeza, eles vão perguntar, e daí o que você faz? Vai brigar com o seu chefe? Vocês entenderam? Então, assim, aqui é uma sequência. Olha lá, a pergunta lá, já falhou? O que aprendeu com isso? Lógico, a gente falha. Se você falar que nunca falhou, então você não vive aquela história. Se você não tem estresse, você não vive. Que o estresse tem, maior ou menor, você tem. Né? Você vive uma bolha. Aqui é a mesma coisa. Você já falhou? Já falhei. O que eu aprendi? Sempre a falha com a lição aprendida, né? E outro ponto, assim, como você... Isso também eles têm colocado bastante. Eles dão um exemplo de um projeto ou de um problema até que eles estão vivenciando na empresa e falam como você agiria, como que você trabalharia nesse projeto, como você gerenciaria esse projeto. Isso é bem legal. Nós estamos tendo muitos ataques, as máquinas estão todas com vírus. O que você faria? Por onde você começaria? Entendeu? Então, assim, são perguntas bem interessantes. Acho que nós já passamos da hora aqui, agora fiquei preocupada. Mas olha só, mais dicas. Mais dicas. Falar um pouquinho da MCIO. Mônica, a gente tem ainda 10 minutinhos, tá? Tem. Que daí tem as perguntas, Isso. né? Tá. Isso, Então, tá olha bom? só. Sim, obrigada, Denise. Falar um pouquinho da MCIO. Essa é uma dica que eu queria aqui para já indo para o fim do nosso bate-papo. A MCIO é uma instituição também sem fins lucrativos, como a ONCE, como a Denise falou, e ela está nessa parceria agora com a ONCE, Microsoft e MCIO. A MCIO, o propósito é trazer mulheres para a tecnologia. Esse QR Code, vocês acessam todas as redes sociais da MCIO, que eu sugiro que vocês sigam essas redes sociais. Eu faço parte da MCIO, porque fui uma executiva de tecnologia, a Elaine também faz parte, e aí a gente ajuda mulheres a entrar na tecnologia. E se vocês virem aí a barra de menu, o terceiro tópico é academia, é a academia que a gente tem para cursos como esses que vocês estão fazendo. E depois o quinto tópico é a mentoria. Vocês vão ser mentoradas por profissionais de tecnologia, como a Elaine e como a Mônica. Certo? Então, assim, hoje são 400 mulheres de tecnologia, né, Elaine, mais ou menos, no mundo inteiro, porque o que aconteceu? Começou no Brasil e as mulheres foram sendo promovidas para a matriz e tudo. Hoje a gente tem muitas mulheres brasileiras trabalhando fora, sendo
diretoras ou CIOs em empresas multinacionais. Muito interessante. E aí, eu trouxe aqui para vocês verem que agora abriu uma nova inscrição, daí vocês me corrijam se eu estiver errada, mas, novamente, uma parceria MSIO Brasil, ONCE e Microsoft. Através desse QR Code, vocês podem se inscrever ou divulgar, né? No caso, vocês já fizeram o curso, mas divulgar para amigas, né? Essa inscrição está aberta para uma nova rodada de cursos. Certo? Certo, Elaine? É isso, né? É isso aí. Então, E só assim, complementando, Mônica, é sim. que ao indicar novas alunas, elas vão ser registradas na nossa base de dados. Então, com isso, vocês sempre estão recebendo as novas informações de cursos gratuitos, palestras interessantes. Obviamente, se nós tivermos outra parceria com a ONCE para outro treinamento, vocês também vão receber essa informação. Então, é um canal a mais para vocês poderem se capacitar, né? Isso, sim. Certo? Ah, bom, e aí outras dicas, daí o meu canal do YouTube, que eu já mostrei para vocês lá no bate-papo anterior. Tem outras dicas, é um canal modesto, não tem muita coisa, mas eu sempre coloco lá dicas que eu acho importantes aí para divulgar. A minha frase: trace seus objetivos, traga a responsabilidade para si e estude sempre. Certo, meninas? E é isso. Muito bom, Mônica, muitíssimo obrigada. Eu vou olhar agora aqui no chat, eu estava olhando até agora, sim, tem muita gente falando sobre as perguntas que são difíceis de responder. Você passou por várias delas, né? Uhum. Agora, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. Por exemplo, tem uma pergunta aqui da Bárbara, né? Que ela fala que a pergunta mais difícil para ela pergunta qual a motiva de saída da empresa. Né? É aquilo que eu falei, né, Bárbara? É a questão, depende do que aconteceu realmente. Então, assim, se você saiu por conta própria, é assim, não me adaptei. A empresa é uma boa, assim, isso, um pouquinho além disso, basta. Não me adaptei. Eu só passei por situação, eu saí de empresa que eu tive que falar, e foi por isso, porque eu não me adaptei, né? Agora, se você for desligada, é contar mesmo, ou assim, a empresa desligou várias pessoas, o meu departamento diminuiu, às vezes a empresa comprou outra empresa, daí ficaram as pessoas, duas pessoas na mesma função, no mínimo, né? Porque às vezes 3 ou mais. Então, assim, contar a realidade da maneira como ela é, assim, a transparência, né? A espontaneidade, é falar a verdade, pronto. Mandando embora porque não me adequei, eu não consegui atingir as metas que eles deram, mas fui atrás, estou estudando, estou buscando, sempre. Não adianta só, por isso que eu falo lá, a minha frase: traga a responsabilidade para si. Eu não me adequei, eu não consegui atingir as metas. Sempre eu, né? E eu estou indo atrás de aprender, de estudar. Certo? Eu acho que tem mais uma questão aqui que é bem interessante, Mônica, que talvez que fosse legal você responder, né? Deixa eu ver aqui, é a Gabriela, né? Ela colocou que o maior medo dela é estar fora do mercado estudando para uma transição de carreira. Conseguir vaga é difícil nessa situação, não estar trabalhando só estudando e muito, como é visto pelo avaliador. É a fase que a gente tem que passar, né? Acho que todas nós passamos. Nós primeiro estudamos, geralmente, né? A gente estuda primeiro para depois conseguir uma vaga legal na carreira que a gente escolheu. Então, é contar exatamente isso. Estou estudando muito porque eu busco uma oportunidade para a minha carreira. É a forma que se tem para fazer, não tem outra forma, não tem mágica. Né? Então, assim, estou estudando muito. Você nunca trabalhou? Você nunca fez? Não, nunca fiz. Agora, a dica que eu dei para vocês também lá, do currículo e LinkedIn, às vezes buscar um trabalho voluntário para você fazer o que você está estudando. Então, você está estudando cibersegurança. Quantas ONGs tem aí que estão desesperadas com um simples... Eu estou falando sempre de antivírus, que é muito nível muito básico para o que vocês estudaram, mas para pegar esse exemplo,
vou para uma ONG, vou instalar antivírus em todas as máquinas, vou cuidar de ataque, vou fazer coisas lá que vão me dar até a prática, uma experiência que eu posso mostrar no momento da entrevista. A gente pode ser útil mesmo não recebendo, né? Não tendo aí o salário em contrapartida, né? Até como um investimento, para a gente ter o que falar numa entrevista. Né? E, além de tudo, fazer o bem, porque se você trabalhar numa ONG, olha que maravilha. Gente, só para contar para vocês, ó, eu vou contar para vocês, amanhã, por isso eu falo, isso aí não é coisa na minha cabeça. Amanhã eu tenho uma reunião numa ONG que está precisando instalar um app para divulgar o trabalho da ONG. Olha só, eu me ofereci, falei, eu ajudo vocês. Olha só, por exemplo, se tiver alguma oportunidade como essa, a ONG está lá precisando instalar um app lá, configurar, pôr as atividades, popular tudo, e elas não sabem fazer. Eu vou lá amanhã. Então, isso vocês podem fazer, eventualmente. Achar alguma ONG que está precisando de uma ajuda de tecnologia. É super legal isso, gente. Faz um bem para mim, pelo menos, assim, é muito legal. Então, e eu vou complementar, Mônica, né? Existem, no Brasil, eu desconheço, eu desconheço não, existem pouquíssimas ONGs que tratam de segurança da informação, cibersegurança, né? Então, a ONCE é uma ONG que está voltada, como eu disse no início, para desenvolvimento da cibersegurança, não só no Brasil, como na América Latina, né? E a gente tem vários programas, né? Que podem apoiar vocês, e vocês, ao contrário, ou na realidade, né, por outro lado, né, dar as mãos para a gente e ajudar a gente nos nossos programas, né? Então, a gente tem programa que ajuda vocês e tem programa que vocês podem participar e ajudar a ONG. Então, eu convido todas a também participar da ONCE, no sentido de que, se você tem interesse em trabalhar na área de cibersegurança, a gente está voltado exatamente para isso. Nossa, Né? perfeito, perfeito. Como a Franciele falou, né? Eu posso disponibilizar meu material. Essa atividade, por exemplo, de repente vocês fazendo um grupo de discussão, né? De como é fazer essa prova, como estudar e tudo. Franciele, você pode pôr no seu LinkedIn fácil isso daí, sabe? Formei um grupo, ajudei um grupo de estudos para a prova de certificação, etc, etc, etc. Isso é uma super atividade. Entendeu? E é uma forma de você aprender, porque se eu ensinar, você aprende duplamente, né? Uhum. Com certeza. Com certeza. Bom, parabéns também para a Karina, Karina, deixa eu ver aqui, isso, que é Karine, né, que diz que passou também na prova de certificação no domingo, né? Eu não sei, a gente recebe muitos e-mails, então, assim, não sei se você já mandou o e-mail para a gente. Se você não mandou o e-mail para a gente ainda falando que você passou, por favor, faça isso. A Franciele já falou que vai mandar, e a Betânia mandou hoje, né, Elaine, que você comentou. Então, mandem sempre imagina, o e-mail dizendo que vocês passaram, qual é o e-mail de vocês, tudo direitinho, bonitinho, que vocês usaram no cadastro da ONCE. Às vezes as pessoas se comunicam por outros e-mails. A gente vai ficar muito feliz de saber e comemorar junto com vocês, né? E a gente vai mandar, além de tudo, o certificado ONCE de participação. Tá? Mônica, mais uma vez eu agradeço você pela essa palestra, que foi sensacional. Eu anotei aqui um monte de coisa que eu não sabia também. Legal. Anotei aqui, né? Gostaria de te perguntar, você vai fornecer essa apresentação para eu mandar para as meninas, tá? Sim. Então, depois eu pego todas aquelas que estavam aqui na palestra, né? Eu tenho acesso a isso, e eu mando essa apresentação para vocês, tá? E depois eu mando, né, a Mônica, se a Mônica também me passar depois o link que eu der para ela da apresentação, que ela pôs no canal dela, eu mando para vocês também o link. Isso. Tá bom? Muito bom, muito bom. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada a todas que participaram. Eu espero que isso esteja sendo importante para vocês e de grande valor, né? E a gente está à disposição, sempre que tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma coisa, mandem e-mail para saberedu@once.org, que a gente vai responder para vocês com o maior gosto e o mais rápido possível.
tá bom? É isso aí. Bom. Gente, muitíssimo obrigada, tá? Elaine, obrigada a você também, né, pela parceria com a MCIO. A MCIO também está à disposição de vocês, tenho certeza. A Elaine é super 10 e está sempre respondendo para as meninas, né? Então, estamos à disposição todas nós, tá bom? Um beijo para vocês e boa noite, Beijo, gente. meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.